Orei e foi-me dado a prudência. Supliquei, pedi, e veio um espírito de sabedoria. Eu preferi essa sabedoria, mais do que o poder, a riqueza, a beleza, a saúde. Assim é colocado para nós a primeira leitura. É um convite, meus caros irmãos e irmãs, toda a essa liturgia que nós ouvimos, a refletirmos sobre escolhas. As escolhas que nós fazemos em nossas vidas. Bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? O questionamento aí feito a Jesus. É claro, meus caros irmãos e irmãs, essa sabedoria colocada aí como sendo o grande ideal a ser buscado para nós em nossas vidas, nos dará as condições de nós pedirmos, rezarmos, buscarmos e encontrarmos, recebermos pelo Espírito essa sabedoria, que nos dariam então as condições ideais para que nós aprendamos a fazer as nossas escolhas de uma tal maneira que contemplemos esse reino que Cristo Jesus fala para nós em resposta a esse questionamento. Quem poderá ser salvo então? A grande pergunta para os homens, para nós, para o nosso entendimento, às vezes é difícil, impossível, mas para Deus nada é impossível. Fazer escolhas, meus caros irmãos e irmãs. Escolher, contemplar o que é de Deus como resultado dessas escolhas que nós fazemos em nossas vidas. O que é mais importante para você? O que você coloca como prioridade? O que te motiva, meus caros irmãos e irmãs, especificamente a você, a sair da cama de manhã? Bom, se eu tiver criança berrando, já é uma grande motivação, Mas independente disso, o que te leva, O que te impulsiona? O que te faz, meus caros irmãos e irmãs, desejar o dom da vida, continuar desejando esse dom da vida? Dentro desse contexto, a primeira leitura, como disse, que fala dessa sabedoria, ela é uma sequência, coloca aí uma situação vivenciada por Salomão, em que Salomão pede justamente a sabedoria para saber discernir. Então, em resposta a essa, a continuação desse raciocínio, é que colocado aí a sabedoria mais importante de que o poder, colocado ali mais do que os tronos e cedros, mais importante do que todo ouro, toda prata, tudo aquilo que reluz, isso é nada. Mais importante até do que a saúde, mais importante do que a beleza. Bom, meus caros irmãos e irmãs, reflitamos. O poder, a riqueza, a beleza, a saúde, são coisas boas ou coisas ruins? Não tem problema nenhum, São coisas boas. Podemos falar com toda certeza, mas onde que elas estão colocadas de uma tal maneira que fica aí uma contraposição a essa vida eterna? Bom, acompanhemos o Evangelho. O Evangelho vai nessa linha. Diz aí o texto, Jesus se deslocando de um lugar para outro, Jesus em movimento, tem uma oportunidade preciosa para continuar nos ensinando os seus discípulos. Alguém chega para ele e fala assim: olha, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar, para ganhar a vida eterna? Bom, Jesus começa falando assim para ele: bom, você conhece, Você conhece os mandamentos, Você conhece as regras. E aí Jesus, é até interessante que ele cita
os mandamentos, aí ele vai direto, ele nem fala, ele nem começa falando, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Não, ele já vai direto ali para aquelas indicações aí, não roubar, não matar, né? E é interessante se a gente refletir a caminhada que nós estamos fazendo nessas semanas na nossa liturgia, a gente refletia sobre o seguir Jesus, não é? Quem quiser ser meu discípulo. E eu tenho feito toda semana quase uma contraposição, né? Por um lado, tem lá aquela palavra de Jesus que diz que é necessário renunciar a si mesmo para poder tomar a cruz e segui-lo. E eu dizia justamente isso, olha, de um lado tem então tudo aquilo que é as nossas vontades, do outro lado tem o projeto de Deus. E quando as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas buscas, elas batem de frente com aquilo que é o projeto de Deus. Aí Jesus fala assim, precisa renunciar. A sequência do diálogo mostra justamente isso. Mestre, mas isso eu já tenho feito desde a minha juventude. O importante, meus caros irmãos e irmãs, para nós, para a nossa caminhada de fé, é nos deixarmos guiar, nos deixarmos conduzir, nos deixarmos instruir-se pela palavra de Deus. A segunda leitura fala justamente isso. Olha, a palavra de Deus é o que mais profundo tem para nós em nossas vidas. É justamente na palavra, nos ensinamentos, que nós alcançamos as condições de ter esta sabedoria, de ter esse discernimento, de aprender a escolher o que é de Deus. É por isso que fala que a palavra é profunda. A palavra de Deus, os ensinamentos de Deus nos provoca, meus caros irmãos e irmãs, e nos dá a oportunidade de refletirmos a todo momento sobre todas as nossas escolhas. Eu dizia no início justamente isso. Esse evangelho, essas leituras nos convidam a refletir sobre as nossas escolhas. Aí Jesus, olhando para aquela pessoa que estava querendo algo a mais, que buscava mais, só aquilo que ele estava fazendo não era suficiente, o seu coração pedia, e é por isso que ele vai até Jesus e fala assim, mestre, mas isso eu já faço. Aí Jesus olha para ele com amor e diz assim, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você pode me seguir. A decepção, né? Poxa, fica ali, triste, e vai embora. E a leitura diz, ele é uma pessoa muito rica. Aí a gente volta na questão da riqueza. Aí que Jesus vai completar esse diálogo no qual eu iniciei, né? A dificuldade de entrar no reino de Deus pelas nossas próprias forças. Nós precisamos da graça de Deus agindo em nós. Aí voltando no ponto inicial, onde eu comecei a reflexão, eu dizia assim, olha, então, o poder, a riqueza, a beleza, a saúde, são coisas boas? Eu dizia sim. Quando elas podem levar-nos a perder a graça de Deus e não herdarmos o reino, como nos fala Jesus, quando nós nos tornamos escravos. Quando vivemos escravos dos bens, do que temos, do que alcançamos, e deixamos a nossa vida, meus caros irmãos e irmãs, se limitar a essa verdadeira escravidão, seja do poder, seja da riqueza, seja da beleza, seja da saúde. Aí, meus caros irmãos e irmãs, nós tornamos muito difíceis a nossa missão, porque o seguimento de Jesus passa justamente pela capacidade de renunciar, não nos tornar escravos. É bom, meus caros irmãos e irmãs, que possamos batalhar todos os dias para ter aquilo que nos dá uma condição de vida, uma vida digna. Se tivermos uma função, aí de repente você não pede
mas aí até profissionalmente você é colocado numa situação de chefia, por exemplo, e aí você se vê numa situação de poder sobre as outras pessoas, exercer a função de uma tal maneira que você possa ter, como nos fala ali o começo, a prudência, que você possa ser justo, você possa ter o dom da fortaleza, possa ser uma pessoa equilibrada, temperada. Aí nós estamos deixando aquela situação, o caso, o poder, ser uma oportunidade de crescimento para vivermos os valores do reino. Aí a gente ganha o céu. Se nós conseguimos, meus caros irmãos e irmãs, não reter para nós. Às vezes a gente tem um monte de argumento para justificar a nossa avareza, o nosso coração duro. Aí a gente não vai herdar o reino dos céus. Que a gente possa, meus caros irmãos e irmãs, diante de Deus, diante da palavra, cortante, penetrante, profunda, sermos de Deus e livres em Deus. Que, na verdade, as regras, os mandamentos, os preceitos, não seja algo que nos escravize, mas seja algo que nos liberte para vivermos o amor de Deus. Dessa maneira, alcançaremos plenamente todas as possibilidades que Deus nos dá. Viver o reino, fazer escolhas, contemplar, meus caros irmãos e irmãs, nessas escolhas, esse reino de Deus que nos anuncia Jesus. Compreendemos que muitas vezes precisamos sim renunciar e sermos felizes, porque a nossa renúncia possa ser realmente um sinal de nosso desapego, um sinal do amor de Deus presente nas nossas vidas. Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? A pergunta que fecha ali, o questionamento, Jesus fala assim: olha, se você deixou por amor a mim, por amor ao reino, querendo de fato construir o caminho para a vida eterna, se você conseguiu renunciar para que prevalecesse aquilo que é de Deus, renunciar a um impulso de vingança, renunciar muitas vezes o querer ter e aprender a repartir, exercer as suas funções com toda a dignidade, ou seja, se você foi capaz, Jesus diz assim, você receberá 100 vezes mais. Aí Jesus acrescenta uma palavra muito reveladora, com perseguições. Mas a gente esquece disso, porque se a gente é de Deus, se a gente escolhe o que é de Deus, nem sempre nós vamos ser compreendidos, nem sempre nós vamos ser aceitos. Às vezes são espinhos, são as perseguições que fala Jesus. E no futuro, nos garante Jesus, o reino definitivo, a vida eterna. Foi o questionamento inicial colocado para nós nessa reflexão, que nós chegamos aí aos caminhos para alcançarmos essa vida eterna, alcançarmos em Deus os valores do reino, fazendo escolhas desde agora daquilo que é de Deus. E entendemos, meus caros irmãos e irmãs, que assim, livres para Deus, nós verdadeiramente alcançamos todas as possibilidades de ser feliz diante daquilo que Deus nos propõe. Nós continuamos a missa, rezando juntos, creio em Deus.